falar sobre a montanha da mídia. Elisa Amâncio, que é jornalista, consultora, palestrante e autora do livro Mídias Sociais na Igreja, e também cuida da comunicação do Diante do Trono, da Missão DT, é casada com Renato, mãe da Sara. Tudo bem, gente? Elis, você está aqui representando a montanha da mídia. O que você pode dizer como jornalista que você vê que é o futuro? O que Deus tem falado a você e aos demais profissionais na mídia brasileira que são cristãos e que sonham com a conquista dessa montanha? Ana, eu vejo que não tem como eu falar do futuro sem não falar um pouquinho desse começo com o trabalho de comunicação em igrejas, né? Em 2007, quando eu cheguei na minha igreja local, que é a Batista da Lagoinha, nós tínhamos um trabalho já estruturado de comunicação bem inicial ainda, no início do Orkut. Então, era a mídia que nós usávamos digital. E eu lembro que quando eu tomei a decisão de servir integralmente com a comunicação na igreja, eu ouvi do meu antigo chefe, jornalista renomado em Minas Gerais, ele falou assim comigo: Elis, você tem certeza que você vai abrir mão da sua carreira como jornalista para trabalhar na igreja? Porque eu não conheço nenhum jornalista cristão bem-sucedido. E no dia que eu ouvi aquela palavra, aquilo me desafiou de uma maneira muito grande. Eu falei: Senhor, eu quero ser uma pessoa que faça a diferença. Mas a partir daquele momento eu comecei a orar para que Deus levantasse cristãos na mídia. E isso antes da gente falar sobre 7 montes na igreja. E eu lembro que eu comecei a conhecer jornalistas cristãos em todo o Brasil. Eu acredito que aqui no auditório nós também tenhamos esses jornalistas. E Deus tem levantado, de fato, cristãos na mídia secular e na mídia cristã. Tanto como estratégia de comunicação para uma igreja local, quanto para a mídia mesmo, a imprensa que a gente conhece. Eu acredito que a mídia ela tem passado por uma grande revolução nessa última década, devido ao avanço das redes sociais. Então, a grande mídia, que era a grande voz que nós ouvíamos e assistimos no telejornal, a maioria das pessoas hoje elas já não assistem o telejornal nos grandes centros. Geralmente, a população que tem assistido os telejornais são de cidades mais interioranas, porque o acesso à internet é um pouco mais difícil. Agora, como nós nos informamos? Pelas redes sociais. Então, hoje, a mídia ela não é mais o grande polo de comunicação, como era há 10 anos. Então, nós temos avançado no sentido de sermos produtores de conteúdo. Independente de eu ser uma jornalista ou não, as pessoas têm conquistado esse espaço de informar e de se informar através do meio digital. Então, depende muito do uso que eu dou para a internet, que tem dado uma voz para aquele que muitas vezes nunca era ouvido, que ele não era assistido. Então, a mídia ela tem sido transformada por causa da internet. E eu acredito e tenho visto cristãos, nós temos aqui hoje, por exemplo, um jornalista que é de uma grande emissora de TV nacional, que ele está aqui trabalhando com a gente hoje, voluntariamente na comunicação do Congresso. Que lindo isso! Ele é da grande mídia, mas ele escolheu nos momentos dele de bastidores servir a igreja com o dom e o talento que Deus deu na área de comunicação para ele. E eu tenho visto isso acontecer cada vez mais. Então, tanto na mídia, na grande mídia, que continua sendo uma grande influência, uma grande referência, Deus tem seus servos estabelecidos, né? Nós temos uma grande amiga, que é a Iana Coimbra, que também dança, bailarina, né, da sua amiga pioneira, Isabel Coimbra, filha dela, e hoje ela é uma das jornalistas da TV Globo no estado de Minas e muitas vezes nacionalmente. Então isso já é uma conquista, né, Elis? É uma conquista. Agora essa pulverização da mídia na internet, nas redes sociais, também é realmente um fenômeno maravilhoso, porque os crentes podem começar a usar o seu celular para dar as boas notícias, para denunciar a maldade, para fazer a diferença, não é? Eu acredito, eu lembro de um dia que nós tivemos um momento de oração na comunicação da Lagoinha, cerca de 10 anos atrás. E uma palavra que me saltou aos olhos foi Abacuque 2:2, que fala, que escreve a visão
em tábuas para que possa ver até quem passa correndo. E eu lembro que um irmão que trabalhava com a gente até falou assim, isso é um outdoor, é o outdoor daqueles tempos. E quando eu comecei a ler sobre aquilo, tem muito a ver com a função da comunicação. Qual que é o papel do comunicador? É ele receber uma informação e retransmiti-la de uma maneira que seja acessível às pessoas. Então, eu não vou excluir com a minha linguagem, eu vou incluir mais pessoas. E a Bíblia, ela é essa tecnologia que nos ensina a instruir através da comunicação. A Bíblia é a comunicação. E eu acredito eu lembro que nesse dia que nós estávamos orando em cima dessa palavra de Abacuque 2:2, eu estava com os meus olhos fechados e a comunicação da Lagoinha era no prédio administrativo ali acima do templo. E quando eu abri meus olhos, eu vi uma visão como que se fosse ondas saindo de dentro da lagoinha e cobrindo todos os montes ao redor da terra com água. Como se fosse a glória de Deus se expandindo através da comunicação. Aleluia. Naquele dia, eu entendi a minha missão como Elisandra. A minha missão é levar para as pessoas a importância do uso consciente e eficiente da comunicação e do digital nos dias de hoje. Nós não estamos aqui por acaso, nós não temos acesso a essa tecnologia na nossa geração por acaso. Então, eu sempre me desafio a pensar, como Jesus usaria se ele estivesse aqui hoje? Será que ele ia usar para postar uma foto de um prato de comida bonito? Ele postaria uma mensagem, uma fofoca gospel, uma crítica, né? Ao irmão. Eu brinco muito, assim, às vezes eu vejo muito no digital as pessoas enviando indiretas gospel através de versículos, né? Misericórdia. Então eu falo, poxa, a gente precisa refletir mais sobre o nosso uso, a nossa responsabilidade. Nós nos tornamos mídia com esse aparelhinho que está na nossa bolsa e no nosso bolso. Mas a grande imprensa, ela também tem sido essa influência que ela bate de frente com o que nós temos vivido. No Brasil, por exemplo, nos dias de hoje, nós não temos uma transparência dos veículos de comunicação, nós não sabemos qual que é a frente política. Então, né? Elisa, eu queria tocar nesse ponto. Na Legal. transformação do Brasil, você vê que essa revolução da tecnologia, das redes sociais, está nos permitindo acesso a uma informação que nós jamais teríamos, porque o lobby de empresários corruptos, de políticos corruptos, dominava a comunicação, as mídias, mas hoje nós temos, como se diz, uma câmera 24 horas denunciando a injustiça, denunciando os comportamentos errados, né? Nós podemos ter instantaneamente notícias que antes seriam apagadas, arquivadas. Isso é de Deus, né, Elis? Eu acredito que isso é uma conquista para a nossa geração. Nós temos acesso à informação e nós podemos informar e ser esses denunciadores, né? Realmente nós vivemos um momento sem precedentes. Todos os dias eu agradeço a Deus pela tecnologia. Eu vim de uma geração que, quando eu tinha 12 anos, minha mãe falou assim, minha filha, faz um curso de datilografia, porque senão você não vai ser ninguém na vida. E era uma geração diferente. Hoje, o que era naquela época você usar uma máquina de escrever, o que é hoje para uma criança de 2 anos assistir um vídeo no YouTube sem saber ler. Então, nós vivemos um momento muito importante na história. E eu acredito, de fato, que é o momento da gente se conscientizar sobre o que nós temos em mãos e aprender a discernir os tempos e as estações. Porque nós temos a oportunidade de assistir à grande mídia e confrontar nas redes sociais o que outros líderes têm levado a público. E nós também temos levado isso a público. Nossos questionamentos, nossas crenças, nossos valores e costumes, nós temos a oportunidade de levar de uma maneira diferente. Então, eu vejo como uma grande conquista mesmo para os dias de hoje, mas ainda falta aquele pontinho de conscientização. As pessoas não entenderam ainda o que elas têm em mãos. E tem sido assim, eu falo para o Senhor alguns dias, Senhor, isso é um trabalho de formiguinha, eu me sinto tão pequenininha fazendo isso, mas eu tenho visto que o Senhor tem realmente levantado outros cristãos no monte da mídia, seja na mídia secular ou na cristã,
com essa seriedade de falar, vamos olhar com mais atenção para a mídia, vamos usar com mais consciência, vamos pensar como Jesus usaria, como Paulo usaria o meio digital hoje, se ele tivesse toda essa ferramenta para levar o Evangelho. Será que nós usamos tudo isso que nós temos em mãos hoje para falar do amor de Deus, para testemunhar o que Deus tem feito em nossas vidas? Ou até para defender os nossos valores cristãos na Exatamente. sociedade. Elisa, então nós queremos despertar aqui, profetizar aqui, que não apenas os profissionais serão elevados aos mais altos cargos e posições de influência na mídia brasileira, mas que cada cristão com seu celular, com seu computador, vai ser um divulgador das boas notícias. Amém. E não vai dar crédito, e não vai acreditar em tudo que lê, em tudo que vê, mas vai ser uma pessoa consciente, uma pessoa que vai julgar, vai discernir bem, e Amém. que não vai ficar lá curtindo fuxicos, gospel, gente. Que nome é esse? Esse nome não é de Deus. Misericórdia. Né? Não vai ficar dando bebop, né? Para mídias que propagam mentiras, que propagam calúnias, que propagam desavenças, mas realmente vamos usar com boa mordomia esse grande privilégio que são as redes sociais. É até importante dentro do que você está falando, Ana. Eu sei que muitos aqui já ouviram falar sobre fake news. E a fake news, ela parte do momento em que alguém divulga algo que não é verdadeiro ou com meias verdades e dissemina isso na internet sem checar se aquilo é verdadeiro. Então, nós estamos num ano crucial, como o pastor Gustavo pregou essa manhã. Nós estamos em ano eleitoral. Então, o meu desafio hoje para cada cristão que está me ouvindo nesse momento é: não divulgue uma informação sobre seja qual político for, se você não tiver certeza que aquela informação é verdadeira. Esse momento, até as eleições, nós veremos uma grande onda de mentiras sendo espalhadas, vídeos sendo editados e montados de maneira estratégica. E muitas vezes nós compartilhamos nos nossos grupos de WhatsApp, listas de transmissões, informações que elas não são verdadeiras. Às vezes, uma simples busca no Google, você vai encontrar aquela informação, ou aplicativos como o que você mesmo indicou hoje de manhã. Esclarecendo a verdade. Esclarecimento de verdade. Então, nós como cristãos, nós devemos ser propagadores da verdade, amém? Amém, amém. Eu creio nisso, então que nossos canais digitais sirvam de inspiração, para que as pessoas olhem para nós e tenham vontade de servir ao Deus que nós servimos, e não que eles enxerguem em nós uma meia-verdade, amém? Eu acredito que nós podemos ser testemunhos on e offline, sendo uma mídia profissional ou não, mas nós temos uma ferramenta de mídia nas mãos hoje que devemos usar com consciência. E você já sonhou com uma grande mídia cristã de credibilidade? Ai, Ana, esse é um sonho de anos. Eu sonho com isso. Eu sonho e oro. E meu esposo, que deve estar assistindo lá de BH, ele é testemunha das minhas orações que eu tenho orado, e nós temos o sonho de ter um grande veículo de comunicação cristão no Brasil, interdenominacional, ou que seja, que possamos usar o termo, uma grande mídia do reino. Sabe, uma grande mídia que ela tenha por objetivo levar as boas novas da salvação e as boas notícias do nosso dia a dia, os nossos testemunhos, as nossas vitórias, seja nas artes, seja na política, na área da saúde, na educação. Eu acredito que falta essa grande mídia, mas Deus, Ele está providenciando, eu creio. Vamos conquistar essa montanha, né? E Amém. até assuntos não religiosos, não do nosso meio, né? Que o mundo possa consultar essa grande mídia para ouvir o que os cristãos estão dizendo sobre isso que está acontecendo. É um lugar de você resgatar os valores e costumes, não é, Ana? Eu acredito que muitas famílias, elas estão desestruturadas porque elas não tiveram essa base. Hoje, em uma simples busca no Google, você vai para diversos sites de notícia. Eu vou dar um exemplo triste. Existe uma pesquisa na área digital que diz que o Brasil é o primeiro país que mais acessa pornografia digital no mundo.
E toda vez que eu escuto essa informação, isso é como se rasgasse o meu coração, porque eu trabalho no digital. Eu falo, Senhor, o que nós podemos fazer como igreja para transformar isso? Nós sabemos o que nós podemos fazer, Ana? Produzir conteúdos e textos esclarecedores que tenham essas palavras-chave que uma pessoa busca na hora que ela está em busca de pornografia. E já existiu um site desses que, infelizmente, por falta de incentivo, ele saiu do ar, mas isso pode ser feito, da gente sanar as dúvidas e ansiedades por textos, por vídeos, e deixar esse conteúdo enriquecedor disponível na internet. Que lindo. Porque se alguém fizer uma busca sobre pornografia, ela vai chegar lá. Existem pesquisas também que apontam sobre as questões de suicídio. As pessoas têm buscado no Google como suicidar. Oh, meu Deus. E aí, como igreja, o que nós podemos fazer? Vamos contar nossas experiências sobre suicídio, transformar isso num blog da igreja, postar no site da igreja. Tem igreja que tem site, não coloca um texto que tem 1 ano. Onde estão aquelas pessoas que escrevem, que amam escrever? Uau. Eu sei que elas estão aí. Se você é uma dessas pessoas, se sinta desafiado a partir de hoje a publicar um texto. Eu me lembro que quando nós começamos com o blog dos Jovens da Lagoinha 10 anos atrás, algo que mexeu muito comigo foi que eu ia aos cultos, escrevia a mensagem, eu chegava em casa e publicava isso em um blog. E nós não tínhamos uma grande audiência, porque não era tão disseminado isso naquela época. E no final do mês eu fui fechar o relatório de acessos. E eu descobri que naquela época nós tínhamos 6 países da igreja perseguida que estavam acessando o blog no recorrente ao longo do mês. Eu falei assim, Senhor, se nós somos resposta para essas pessoas que estão lá do outro lado do mundo e que eles estão arriscando a própria vida só para ler uma mensagem de um culto, envia-me a mim, Senhor, porque eu quero ser essa pessoa que produz esse conteúdo que alcança as nações. Aleluia. Uau. Hoje nós temos uma grande comunidade, eu nem sei se eu posso falar isso, mas hoje nós temos uma grande comunidade no Facebook que se chama Mídias Sociais na Igreja. Não sei se eu posso mostrar o livro, mas lá, nessa comunidade no Facebook, nós já somos mais de 1.600 cristãos envolvidos na área de comunicação de igrejas do mundo todo. Nós temos irmãos que estão na Jordânia, no Egito, na América Latina, nos Estados Unidos, na Europa, pessoas que eu não sei como, elas me encontraram e estão nessa comunidade conosco. E ali nós incentivamos... Como que chama novamente? A comunidade se chama Mídias Sociais na Igreja, que é o nome desse livro que eu lancei ano passado. Ele se chama Mídias Sociais na Igreja. Esse livro, ele nasceu de um sonho. Não tinha um recurso para lançá-lo. Lancei uma versão digital dele e deixei de graça no meu site. Falei, amém, Senhor, eu vou compartilhar o conhecimento e que ele chegue em cada vez mais pessoas. E a partir daí, assim que eu lancei o livro no site, eu recebi a oportunidade de uma gráfica de BH, que inclusive é nossa parceira no DT também, de produzir o livro. Então, esse livro ele se tornou uma referência hoje para a comunicação em igrejas do Brasil. E quem quiser baixá-lo ainda gratuitamente, é só entrar lá no site, que é elisamance.com.br/ebook, que é uma ferramenta mesmo e que tem unido pessoas ao redor do mundo para a gente falar sobre a importância do digital e da comunicação para o reino de Deus nos dias de hoje. Amém. Nós cremos que essa montanha já está sendo conquistada em nome de Jesus. Eu creio. E louvamos Amém. a Deus por sua vida e por toda a inspiração que você tem sido, Elis. Vamos aplaudir então. Glória a Deus. Essas montanhas são tão importantes e nós concordamos aqui com a conquista delas para o reino de Deus. Amém?